Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde, estamos aqui reunidos para mais um programa Fanfarra Operária Convida. Hoje vamos falar de um naipe peculiar que é a flauta. Temos como convidados Rodrigo Lima, Vitória Rocha e Glória Mel, os três executantes da flauta, inclusive o Rodrigo Lima, professor do instrumento. Falem-me um bocadinho do vosso percurso, como é que começaram até aos dias de hoje no instrumento. Quem vai começar? Eu mais velho. Boa tarde a todos. O meu percurso na flauta começou numa filarmónica, mas não foi o primeiro instrumento que iniciei. Na altura o meu pai tocava na filarmónica União Praense e levou-me para alguns ensaios. E quando integrei a escola de música atribuíram-me o contrabaixo, mas eu era muito pequeno e tentei dar ali um jogo de cintura ao pessoal e disse, epá, isto é muito grande para mim. Comecei no bombardino, depois andei pelo trombone e entretanto, como fazia participações com o coro Pactis nas missas ao domingo, que tocava a flauta de bisel, só que era uma flauta muito limitada. O meu padrinho na altura ofereceu-me uma flauta transversal, que era um instrumento mais completo, e depois integrei no conservatório, na classe de flauta. Acabei por ir tomando gosto ao instrumento e abdiquei dos instrumentos de vocal e fiquei no instrumento de sopro também, mas neste caso a flauta. Depois, a partir daí, pronto, fiz o meu percurso em filarmónicas. Depois acabei por ir para Lisboa ter a licenciatura e acabar o meu curso em flauta, e atualmente estou a lecionar na Francisco Ornelas da Praia, onde tenho uma classe de flauta já há muito tempo. Vitória. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite desde já. Eu, ao contrário do professor Rodrigo, iniciei o meu percurso logo na flauta, no instrumento, e comecei pelo conservatório, na Tomás de Borba. Estive lá os 5 anos, ou seja, o curso básico de música, e após ter sido conservatório, entrei então na Filarmónica da Serra da Ribeirinha, onde atualmente toco flauta e estou presente, e também costumo ir à Filarmónica de Santo Espírito da Gualva, onde sempre toco também flauta. E foi o primeiro instrumento que aqui sempre me despertou muito interesse. Eu achava bonito, tinha um som melódico e era diferente dos outros, porque normalmente, por exemplo, o saxofone, os clarinetes, é tudo mais ou menos a minha opção. E quando eu era mais pequena eu achava piada, digamos assim, ver a flauta e a maneira como era tocada e o som dela. Já é um começo. Para alguém tão jovem, também a facilidade hoje em dia das flautas aparecerem nas filarmónicas faz com que isso aconteça. Glória, será que também já começaste há tantos anos como o teu irmão? Boa tarde a todos. Agradeço também desde já o convite feito. Eu já comecei há 20 anos no mundo da música, à semelhança do professor Rodrigo, e não comecei também com flauta. Comecei com clarinete. Em 2003 entrei para a Escola de Música da Filarmónica Nossa Senhora de Pilhar, das Cinco Ribeiras, e em 2004 já comecei a sair na Quaresma, mas com o clarinete. Depois, até porque na altura não era muito comum as filarmónicas terem flauta transversal. Nomeadamente a minha filarmónica ainda tinha. Depois eu e uma colega começámos a ouvir falar da flauta, a ver vídeos no YouTube. Também víamos, como ele disse, é pouco habitual, mas por exemplo nos altares já tinha uma rapariga com a flauta, e então dissemos ao maestro, nós gostávamos de experimentar aquele instrumento, não é? Era diferente, aquela a melodia, o som, aquela estética, tudo assim despertava o interesse, e lá nos fez a vontade. E quando veio outros instrumentos, noutra encomenda, lá veio duas flautas para experimentarmos, na altura sem ninguém assim profissional a ensinar. Então
Fomos para casa, em frente ao espelho, tentar tirar som. Lá demorou assim quase uma semana, mas depois mais tarde tivemos então a ajuda do professor Michel do conservatório e começámos lá na flauta até hoje. Bem, para os mais leigos que não estão no mundo da música e que estão a ouvir o nosso programa, o que é a flauta? O que som é que nos faz lembrar uma flauta e que aspecto é que ela tem? A flauta é um instrumento muito versátil para já, e como a Glória estava a dizer, antigamente as filharmónicas não utilizavam muitas flautas, precisamente porque a flauta também é um instrumento muito débil em termos de som, em termos de projeção de som, e talvez naquela altura podia não ser enquadrável aos trompetes, que era um instrumento mais poderoso, aos trombones, às trompas, etc., que tem um volume de som muito maior do que as flautas. E as flautas, o tipo de repertório também na altura, se calhar também não ajudava. O tipo de repertório também, se calhar na altura também não era escrito propriamente para as flautas transversais, agora com o repertório moderno tem papel próprio, e pronto, e como estava a perguntar, o que é a flauta? A flauta é um instrumento por si só, através do timbre, consegue cativar as pessoas. Tem um som muito bonito, quando é bem tocado, porque não é fácil tirar bom som na flauta, é verdade, é difícil. Estamos sempre em constante procura de aperfeiçoamento de som, etc. Mas o timbre da flauta é muito característico e é muito apelativo a quem ouve. Tem um som agradável, e nas filharmónicas encaixa muito bem, porque tendo em conta o timbre, suaviza muito o caráter geral, tudo aquilo que é exposto para o público. O som da flauta vai harmonizando e suavizando também, de certa forma, todas as melodias que são tocadas. Portanto, é um instrumento que basicamente tem muita flexibilidade de trabalhar ou de fazer passagens exuberantes, de melodias com um caráter mais melancólico, mais expressivo também, tendo em conta o seu timbre, adapta-se perfeitamente bem, e juntamente com os clarinetes são os instrumentos mais versáteis que as bandas têm. Exatamente. Talvez há uns 10 anos atrás houve o boom das flautas nas filharmónicas, e curioso que talvez, vou arriscar, que 90% é tocado por sexo feminino. Isto há alguma razão de o ser? Sensivelmente há 10 anos, e trabalho há mais de 10 anos, os conservatórios foram muito importantes para o desenvolvimento do instrumento. E a partir daí as filharmónicas começaram também a aproveitar aquilo que se fazia nos conservatórios. É um facto que é um instrumento que se calhar se assemelha mais ao sexo feminino, e isso é um facto. Eu estou a trabalhar há 10 anos e, se não me engano, tive 3 ou 4 alunos de flauta, o resto tudo alunos. Talvez pelo caráter do instrumento, pelo som, pela gentileza, pelo caráter do instrumento, que se calhar o sexo feminino acaba por ter uma afinidade maior. Propriamente os homens querem, quero tocar trombone, quero-me fazer ouvir. As mulheres não, ficam ali naquele instrumento mais doce, mais suave, mais bonito, e é mais por aí que se calhar acabam por optar pela flauta em vez de outro instrumento. E também é o caráter, não é? Porque às vezes hoje em dia já se está a mudar, mas raramente se vê uma mulher tocar trompete, por exemplo. Sim. Isto é mais um instrumento de homem, não é? É um instrumento que tanto se enquadra aos homens como às mulheres, mas realmente a flauta é mais adquirida e assemelha-se mais ao sexo feminino. Bem, vamos passar agora para o primeiro tema da tarde, Fanatic Wind, de Thomas Doss, com solo de flauta.
Como executantes de flauta, objetivos e desafios pessoais. Pois os objetivos são sempre tentar tocar cada vez melhor, aprender mais, evoluir mais, interpretar peças mais difíceis, tentar tornar-se mais realizadas nessa parte. À semelhança da minha colega, os objetivos são semelhantes. É aperfeiçoar cada vez mais o som, a qualidade do mesmo, conseguir interpretar e tocar cada vez músicas que peçam um pouco mais de nós, que sejam um pouco mais complexas e sentirmos realizadas em conseguir fazê-lo, em sentir que foi bem realizado, bem executado e que ao fim do trabalho que tivemos a desenvolver ao longo dos tempos, enquanto nos preparamos para aquela peça, valeram a pena e que conseguimos atingir com eficácia aquilo que pretendíamos. Também para mim? Os objetivos para mim, tendo em conta a minha idade, já não tenho assim grandes objetivos em termos de executante, não é? Felizmente já consegui a grande parte daquilo que pensava, consegui tocar em orquestras, consegui fazer os meus recitais com piano, com guitarra, tive projetos de jazz, etc. Atualmente os meus objetivos é preparar o melhor possível os alunos com que trabalho na EBI da Praia da Vitória e que depois, caso algum decida seguir esta vida, não é? Que não é fácil, estejam o melhor preparados possível. Já saiu da minha classe alguns a nível profissional, que hoje em dia estão aí por fora. Tem o César Cardoso da Agualva, a Alexandra Félix das Lajes, a Luana Rocha, que está na Suíça neste momento, a Laura também, que participa na Filharmónica das Lajes, também está no secundário lá fora para seguir este caminho, e tem alguns pequeninos lá na EBI com prémios ganhos em concursos internacionais, que também me dá grande satisfação e alento para continuar a trabalhar nesta altura com alunos. O que mais gosto de fazer, quando estava em Lisboa, decidi vir para a ilha para ter a minha classe de flauta e prepará-los o melhor possível, e enquanto for professor e tiver forças para ser, os meus objetivos neste momento é ter os melhores alunos possível e que depois possam seguir as suas carreiras, seja na flauta, seja noutro caminho qualquer, mas que depois possam levar das minhas aulas a exigência, o empenho, a responsabilidade, a organização, a disciplina, em tudo aquilo que façam. Pronto. Aqui, maiores dificuldades enquanto executantes de flauta. Sabemos que a flauta é um instrumento mais sensível ao toque da afinação, mas também a posição que se toca a flauta não é, se calhar, mais confortável. Assim, eu acho que o desafio maior mesmo e que procuramos sempre é a parte da afinação. Eu pessoalmente estou sempre nos ensaios com aquela noção, deixa-me ver se estou afinada, e acho que não estou afinada, e é muito sensível nesse aspecto o instrumento, e é isso, claro, que a gente procura e que é mais difícil. Quanto mais flautas, não é? É muito giro, mas é mais a maior dificuldade de estarmos todas em unânime e sintonia. Isto é, sim, para mim é mesmo a maior dificuldade do instrumento. Quanto à afinação, muitas vezes apenas a nossa opção de como estamos a tocar ou a opção de um instrumento junto à nossa boca influencia muito, né, na afinação. Às vezes estão um pouco
mais virada para fora, mais para dentro, se a gente está mais curvado, estamos mais direitos, se conseguimos respirar melhor e encher melhor a nossa caixa para conseguir executar, faz completamente a diferença. Porque é ínfimos detalhes e ínfimas expressões. O que eu acho que fazem. Pronto, é o clarinete está ali à frente quietinho. Agora, todo o caminho, às vezes porções grandes, uma marcha de São João, e aquela flauta de lado e o braço sempre levantado. Às vezes, também se tiver vento, é uma coisa que, quase certeza, todos os flautistas odeiam. E tocar numa procissão com vento. É o pior pesadelo quase, tocar com vento. Você também vais pela rua da Sé abaixo, às vezes, muitas pessoas, um toque num braço, pronto, não. Sim. Às E vezes, nas instrumentos marchas, grandes, faz ou uma boca arrebentada ou assim. Então, não, é Sim. para mim. Se tivessem convencer alguém a tocar flauta, como é que convenciam a pessoa? é um instrumento interessante, diferente, muito dinâmico. E acho que é sempre bom conhecer instrumentos novos e coisas novas, mesmo que seja uma pessoa que já toca um outro instrumento. E por acaso tenha despertado interesse a flauta, eu aconselhava, porque se despertou um interesse é porque alguma coisa se calhar incentivou-lhe para tal. Já Então experimentei vale uma sempre vez. Isso foi e aquilo não saiu nada. Desisti. Mas É normal no início. quando se começa Acho é muito eu. complicado. Mas se uma pessoa tiver vontade e realmente estiver interessada, vai e consegue. Pontos fortes de ter uma flauta numa banda. Ponto forte, olha só, a questão da dinâmica das harmónicas já é muito bom, que obriga-os a fazer mais pianos, porque claro que não é um instrumento com som assim tanto forte, não é? Como o metal, e então é uma mais-valia. Também a possibilidade do repertório ser mais variado para outro tipo de músicas que façam brilhar mais também a flauta. É uma mais-valia, sim, sem dúvida. E Pode com- também dá em algumas músicas alguma suavidade, alguma melodia. Ouve-se às vezes mais piano ao fundo, consegue-se ouvir uma pequena melodia que é feita pelas flautas e também pelos clarinetes, que faz como uma achega, digamos assim, entre aspas, à música que está a ser tocada. Acham que as flautas então são mais valia para as nossas bandas, tendo em conta a evolução dos repertórios que temos estado a ver? Sim. Sim, sim. Então vamos passar aqui o segundo tema da tarde, a Aprilis 1830, de José Maciel.
Ora, muito bem, acabado de ouvir o Aprilis 1830, uma pergunta assim mais direcionada para o Rodrigo. Não só nas flautas, mas o que é que falta mais nesta ilha para que, inclusive, os flautistas consigam evoluir cada vez mais? Para já, quando se fala a nível de evolução do músico ou do aluno, ou o que seja, eu sempre tive a ideia e sempre me direcionei pelo seguinte: eu nunca mais me esqueço de uma conversa de uma professora que é referência nacional da flauta, tal e qual como considero o meu professor em Lisboa, uma professora que depois acolheu 2 alunas minhas em Aveiro, que ela disse o seguinte: escolham sempre o melhor professor, não se preocupem com grandes coisas, escolham o melhor professor de maneira que vos faça direcionar no caminho certo. Se a gente tiver uma boa orientação, com objetivos bem definidos, com a consciência do que é que a gente quer, os resultados aparecem. Infelizmente na ilha não há grandes possibilidades, porque não são muitos também a lecionar o instrumento. Se estamos a falar em Portugal continental, é uma série deles. Sim. Portanto, neste aspecto estamos um pouco em desvantagem neste sentido. Mas penso que as filarmónicas já recorrem às formações, procuram sempre um profissional com competência que possam dar seguimento a esse tipo de trabalho, e é muito nesse sentido. É óbvio que a ilha, pronto, como é pequena, não é? Vivemos numa ilha, e não são muitos aqueles que se dedicam ao instrumento nesse sentido, a nível profissional, que depois possam direcionar os conhecimentos às pessoas e que essas possam evoluir da melhor forma. Que há tempos também aqui no programa tivemos a Ana Mendes, flautista profissional neste momento, em que acho que ela deu a ideia de que as escolas deviam ser um ponto de referência para a música, e incidir um bocadinho mais nas escolas, porque se calhar o ensino desde cedo seria benéfico para elas, de uma forma a incentivá-las para o futuro a pegar num instrumento. E ela tem feito esse trabalho também a nível escolar. Era algo a ser feito cá na terra, desde de mais pequenos. Já não estou a falar do conservatório, porque o conservatório exige alguma idade, não tão terra como 4, 5 anos, mas incidir nas escolas para começar a cativar essas pessoas. Todas as escolas? Sim. Precisa de haver um projeto consistente e bem delineado, de maneira que possa fazer sentido, porque senão também há investimentos e depois não há retorno desse tipo de resultado, e sobretudo quando falamos em dinheiro, não é? Sim. Está sempre a faltar em algum sítio. Eu preferia nem falar da escola. Eu trabalho numa escola, mas preferia nem falar. Porque às vezes é surreal aquilo que a gente vê, e a falta de condições que a gente tem, e às vezes os resultados que a gente tira. Mas nesse sentido, a música é importantíssima para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Eu tive conhecimento disso quando trabalhava na base, em que via perfeitamente que os americanos davam uma importância completamente diferente à música do que os portugueses dão. Exatamente. E nas escolas vê-se exatamente isto. O pessoal ainda não consegue compreender que os miúdos aprendem mais depressa com a ligação à música do que propriamente sem. E enquanto a gente não mudar esse tipo de mentalidade e ter os apoios necessários e investir a sério nesta área, vamos andar sempre aqui numa espécie de ATL, que é o que eu às vezes digo. Uma ATL. As pessoas vão aqui, gostam e tal, mas isto nunca é muito levado muito a sério. Porquê? Porque também não está na cultura do nosso país, não é? Entre aspas, e muito menos cá. Cá temos as nossas filarmónicas, que têm uma vertente social completamente diferente do que se passa nas escolas, mas para haver esse projeto de investir na música é preciso haver um bom projeto, um bom plano e investimento. Claro. E não é fácil aglomerar isso tudo. Porque ainda há bem pouco tempo na SIC Notícias saiu uma entrevista de que temos a nível de músicos por quilómetro quadrado muito superior a muitas zonas mesmo da área global. Tendo tanto músico e tanto talento, porque há muita gente talentosa, eu acho que sim. Eu acho que a aposta nesta vertente cultural devia ser uma das grandes prioridades daqui para o futuro, para que se mantenham filarmónicas e não só, porque há muita gente já, digamos, um bocadinho farta desta monotonia e acaba por desistir.
No caso das filarmónicas, eu ainda consigo ver algum apoio, de certa Sim. forma. Eu até acho que se tem apoiado mais as filarmónicas propriamente a educação. Vejo as filarmónicas com belas salas de ensaio, estantes. Bem, eu não posso dizer o mesmo de sítio de onde trabalho. Quer dizer, Mas se não houver as educação, condições as de trabalho- filarmónicas vão deixar de ter essas o que pessoas. aconteceu foi que se calhar depois da pandemia houve um certo descuido em certas e determinadas áreas e as pessoas ficaram um pouco mais se calhar acomodadas, e nesse sentido possa estar a haver algum afastamento. Eu também já não estou ligado bem às filarmónicas, porque tive durante muitos anos, recentemente já não estou ligado a filarmónicas, mas se calhar nesse sentido alguém que possa estar dentro de alguma e que possa ter vivido antes da pandemia e pós-pandemia, se calhar pode ter alguma ideia mais concreta no que possa ser a atividade atual das filarmónicas. Glória está pensativa. Claro que a pandemia não foi nada benéfica para a situação das filarmónicas. Entramos um pouco no comodismo de estar em Foi uma casa. desculpa para ver muitas pessoas desistirem Sim. Claro que, no fundo, quem gosta voltou. Mas, cara, quem estava assim, continuo, não continuo, foi uma desculpa para deixar a filarmónica. Em relação ao que o professor Rodrigo estava a dizer, os apoios, realmente é verdade. As filarmónicas, no geral, são apoiadas, nomeadamente até mesmo pela Câmara Municipal, certo. Outras entidades. Sentimos que essa parte aqui, a cultura, pelo menos aqui em Angra, a parte da Câmara e outras entidades, sim, são muito apoiadas, mais que se calhar nas escolas, como eu disse. Mas tem que se pensar no futuro, porque sem pessoas novas, sem sangue novo, também as filarmónicas não vão conseguir resistir. Vamos desanuviar um bocadinho. Que tipo de género ou que género de música é que se sentem mais à vontade para tocar e têm gosto em tocar? Onde é que se sentem a estrela da companhia? Eu não me sinto estrela em lado nenhum. Só me sinto estrela quando chega ao Natal e a parte do Natal e está lá a estrela lá em cima. Do resto, mas eu pessoalmente onde me sinto bem é realmente naquilo em que me identifico e naquilo em que fui educado, não é? Que é a música clássica, é a minha praia. Depois tive algumas aventuras pelo jazz, mas sempre uma fusão entre a música clássica e o jazz. Toquei na orquestra Angra Jazz, mas já era um pouco fora da minha zona de conforto, ou seja, tocava as notas, mas aquilo tinha uma maneira de se interpretar ligeiramente diferente do que é a vertente clássica. Portanto, na minha parte pessoal, é claramente o clássico que me sinto bem. As meninas. Eu, falando no que costumamos tocar na filarmónica, eu gosto de tocar um bocadinho de tudo, mas eu pessoalmente, por exemplo, gosto muito de marchas graves, de pressão. É uma coisa que... E também nota-se que as filarmónicas estão muito a apostar nisto. Sim. Agora, hoje em dia, atualmente... É um exemplo de música que eu gosto, mas também gosto de outras. Sim, hoje em dia as peças estão muito peças evoluídas de concerto, várias coisas. A Verónica também está sem saber muito bem. A Verónica não, a Vitória, desculpa. Também está assim pensativa. Acho que é também um pouco de tudo, mais em específico músicas de concerto. Acho que são muito bonitas. Gosto muito de músicas de concerto, músicas mais complexas que envolvam mais instrumentos também. Gosto também de algumas marchas de procissão. Acho talvez não tantas marchas graves, mas por exemplo as de procissão de festa, por exemplo, normal procissão de verão, são sempre músicas diferentes e pelo menos nós, na Filarmónica da Serra, costumamos ter sempre uma música para estrear pela Páscoa, pela Quaresma. E é sempre uma altura, assim, todos, de certeza, naquela altura, é a música que a gente gosta mais naquele momento, é música nova, porque é diferente, a gente nunca tocou, provavelmente nunca tinha ouvido, mas
Sim, acho que vai um pouco ao encontro do que ela disse. Aqui uma pergunta assim mais desafiante. Flautas versus flouting. Isto choca um bocado ou nem por isso a pessoa sente-se à vontade tanto num ou no outro, as dificuldades são as mesmas. Flouting, eu sou professor de flauta e não arrisco muito no flouting. O flouting é um instrumento difícil, a flauta já é o instrumento e o flouting mais difícil é. Portanto, o flouting transpõe 8 notas acima daquilo que a flauta toca. Portanto, logo aí estamos lá nos agudíssimos. Portanto, a flauta já tem alguns problemas de afinação nos agudos que devem ser compensados com o ouvido e a embocadura, a forma de se tocar, etc. A respiração, isto está tudo envolvente. Mas, e muitas vezes a gente tem que utilizar dedilhações alternativas de maneira que facilite a afinação, porque às vezes é tão difícil que temos que recorrer a algumas dedilhações alternativas de maneira que fique mais cómodo. Portanto, o flouting por si só, 8 notas acima, embocadura mais apertada, mais difícil se torna de controlar. E então quando envolve a ligação entre flautins, flautas, clarinetes na banda, por isso aí a afinação é um cabo dos trabalhos. E aí requer uma boa vontade de todos e um bom ouvido, de maneira que possamos ir uns para os outros, de maneira que aquilo possa funcionar e que fique o mais cómodo e agradável possível, porque por vezes não é fácil. Então vamos passar agora para o próximo tema musical, onde eu consegui arranjar com sol de flauta Amparito Roca de Jean Texidor. Marcas e modelos de flautas que possam aconselhar a um iniciante, um executante ou mesmo às bandas. Alguém tem alguma sugestão? Acho que é uma relação preço-qualidade muito boas para esse tipo e
é sempre bom começar por uma marca que a gente sinta seguros e já temos algum conhecimento dela ou até de outros colegas que por acaso conhecemos e toquem o mesmo instrumento. Sempre pedir conselhos, mas essa marca é aquele conselho que sempre tive. Também só tive 2 flautas, mas foram sempre dessa marca. E realmente, eu gosto. Pessoalmente, claro que há outras marcas, flautas com preços muito mais elevados. Também outras marcas podem ter influência, às vezes no som e isso assim. Mas para bandas iniciantes, eu pessoalmente, não estando assim muito dentro da matéria, acho que sim, acho que é uma boa opção. Glória e professor Rodrigo, alguma sugestão? Sim, passando da publicidade, eu também sou da opinião que a Yamaha é uma marca razoável, preço-qualidade. Claro que há marcas melhores, mais caras, mas acho que é uma boa aposta. De qualquer forma, sim, o professor Rodrigo é a pessoa indicada para dar a sua opinião. Eu também sou da opinião de que nas bandas as Yamahas funcionam bem. A minha primeira flauta não é uma Yamaha, mas é de outra marca, uma marca japonesa também, mas tem 3 Yamahas. Tem uma Yamaha de madeira, tem 2 de metal, e são sempre seguras, não é? E neste caso, falando em bandas, eu acho que independentemente da marca, eu acho que deveriam apostar todos pela mesma. E sendo a Yamaha, no caso de adquirirem o instrumento, então adquirir sempre da mesma marca, ou sempre do mesmo modelo. Os modelos às vezes vão variando características muito específicas, ou cabeça de níquel, ou cabeça de prata, ou lip plate de ouro, seja lá o que for, mas se optarem sempre pela mesma marca, terão sempre uma escala definida para aquela fábrica, digamos assim, porque as flautas, como outros instrumentos quaisquer, de marca para marca têm diferenças na escala, na construção, e isso é que causa às vezes desconforto. Imaginemos, posso dar um exemplo, já dei formações em festivais que apanhava 20 flautistas e deviam ter mais de 10 marcas diferentes. Não é fácil depois de afinar aquilo, porque cada uma tem um desenho diferente na sua escala e depois aquilo torna-se muito, muito complicado de se criar ali um som agradável. Portanto, optar pela mesma marca é uma boa ideia, e a Yamaha, como elas disseram, em termos de qualidade de preço e segurança, e é um instrumento que aqui na nossa ilha é bastante resistente, eu acho que é uma boa ideia as bandas adquirirem. A Yamaha não é, costumo dizer, não é topo em marca nenhuma, em instrumento nenhum, em instrumento nenhum, mas tem muita qualidade nos instrumentos todos. Portanto, cada um vai ter sempre, por exemplo, os trompetes, se calhar o Barre, não sei, estou a falar de cor, nas flautas eu tenho uma Muramatsu, uma japonesa, mas a Yamaha, para mim, é a marca que consegue uma qualidade a nível geral muito acima da média, e portanto eu também recomendo o uso deste instrumento e destas marcas. A escolha do instrumento é muito importante, mas também a manutenção que fazemos diariamente ao nosso instrumento também é. Quais são os cuidados que recomendam a quem toca a flauta? A nível de limpeza, ou se calhar um óleo mais específico? Eu por acaso não sou assim muito cuidadoso como eu, tenho que confessar. Mas os meus alunos não vão ouvir nenhuma desta minha declaração. Se calhar não é um bom exemplo, mas é óbvio que, tendo em conta que vivemos numa ilha, tendo em conta que as filarmónicas tocam sobretudo ao ar livre, com alterações climatéricas, às vezes com chuvas, etc., chuviscos, é muito importante a manutenção do instrumento. Portanto, a limpeza é fundamental, para não acumular, por exemplo, água nas sapatilhas que possam criar folgas, etc., e portanto a manutenção por dentro e por fora dos instrumentos, eu acho que é muito importante. Eu, um bocadinho ao contrário do professor Rodrigo, eu sou muito miudinha em termos de limpeza da flauta. Eu estou por fora, eu não posso ter, por exemplo, se ficar uma marca de estela, eu tenho que ir limpar, como é que a impressão vê aquilo ali, e depois do ensaio toda a gente arruma, quase toda a gente sai, e eu fico, ainda estou em cima do palco a passar o pano por fora, a limpar por dentro.
quase que apagam as luzes e eu fico em cima ainda acabado de arrumar as coisas. Sou muito miudinha. Costumo ter, não que ela vai ficar assim arrumada tanto tempo, que vai criar umidade ao mofo, daqueles saquinhos que às vezes quando se compra sapatos ou malas vêm, que é por causa da umidade. Eu tenho dentro de saco, tenho saquinhos desses. Sou um pouco, assim, entre aspas, compulsiva com a limpeza da flauta. Digamos assim. Glória, tens algum cuidado especial com a limpeza do teu instrumento? Também o mínimo. Eu não sou, eu sou mais para a professora Rodrigo, eu sou mais desleixada, tento só o básico, limpar. Claro que as harmónicas têm o problema, por exemplo, de estar sujeita à chuva quando saímos à rua, não é? Às vezes está bom tempo e de repente chuva e aí, claro, ficamos todos assim com uma facada no coração do instrumento está todo molhado, aí não é? Ninguém gosta e fico preocupada também e tento logo tentar limpá-la e secá-la e tudo. Mas no dia a dia não tenho nenhum cuidado especial. Claro que no fim do ensaio limpamos, não é? Arrumamos, mas nada assim como ela. Infelizmente o nosso tempo Sim. fica curto. Quero agradecer aos três por terem aceitado aqui o nosso convite de estar aqui presentes este bocadinho. Vamos finalizar o programa com a peça de concerto A Lenda de Celinda de Fantasia por Nuno Osório. Até para a semana.
Fanfarra Operária convida.